Agora em destaque as notícias da Europa com Ulisses Neto. Ulisses, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. O Reino Unido vai ter a eleição mais imprevisível em uma geração para tentar desbloquear o Brexit. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson conseguiu ontem aprovar o projeto de lei que marcou as eleições gerais para o dia 12 de dezembro. Ele teve o apoio da oposição também, de parte da oposição, o Partido Trabalhista, depois de ter confirmada a intenção de não ver o Brexit ocorrendo sem acordo ainda neste ano, acabou apoiando o primeiro-ministro Boris Johnson. Agora, cada corrente política tenta se preparar para uma campanha que promete ser tão dura quanto os debates sobre a separação da União Europeia. Os conservadores vão trabalhar pela defesa do acordo firmado entre o primeiro-ministro Boris Johnson e também o lado de lá do Canal da Mancha, os burocratas de Bruxelas. Esse acordo que vem sendo debatido já há várias semanas. O primeiro-ministro insistiu que ele era bom o suficiente para tirar o país da União Europeia no dia 31 de outubro. Essa data não vai ser alcançada, mas ainda assim os conservadores insistem que este é o melhor caminho para que o país deixe a União Europeia. Ainda assim, Boris Johnson disse ontem que sabe muito bem que essa campanha será bastante dura para o lado dele. Já os trabalhistas afirmam que, na verdade, o melhor caminho é um segundo referendo, talvez um referendo confirmatório sobre este acordo com a União Europeia, ainda que os trabalhistas digam que também pretendem voltar a Bruxelas e renegociar esse acordo com os burocratas europeus. E, por fim, os liberais democratas, que são um partido de oposição menor, dificilmente vão alcançar maioria no parlamento, mas eles vão fazer campanha defendendo que o Brexit não ocorra, que o processo seja totalmente revertido. As médias das pesquisas feitas pelos jornais The Guardian e Financial Times indicam vantagem expressiva para os conservadores, pelo menos 10 pontos percentuais a mais que os trabalhistas. Mas no sistema de voto distrital, como ocorre na Grã-Bretanha, isso não quer dizer que necessariamente o partido vencedor, o Partido Conservador, vai ter ampla maioria na Câmara dos Comuns. E também vale lembrar que as pesquisas no Reino Unido costumam errar bastante. Foi assim, por exemplo, na eleição geral de 2015, quando os conservadores alcançaram maioria, algo que nenhuma pesquisa estava indicando naquela época. O fato é que o destino britânico dentro da União Europeia vai ser selado nesta nova votação, a primeira realizada no mês de dezembro desde 1923. Normalmente, as eleições gerais são convocadas para a primavera, para o verão, ou seja, no meio do ano, quando o clima é menos desagradável na Grã-Bretanha. Mas não dá mais para esperar. Os tempos são extraordinários e os britânicos, de maneira geral, querem resolver este assunto de uma vez por todas, e a eleição geral é uma grande oportunidade para isso. Tiago. Até já, Ulisses. Acho que nem eles mais aguentam essa discussão, não é, Bruno? Não aguentam, e tem uma coisa na sociedade britânica, eles também não têm muita paciência com eleições sucessivas, e a Theresa May, quando convocou eleições para conseguir uma maioria ainda mais expressiva do que aquela pequena maioria que ela tinha, ela acabou sendo mal sucedida. De qualquer maneira, uma sequência de fatos aqui importantes, Tiago e ouvinte, que é o seguinte: desde que o Boris Johnson assumiu, ele desde o início fez um discurso pela saída, pelo Brexit, com ou sem acordo, um discurso bastante contundente. Foi submetendo as decisões, as discussões, melhor dizendo, ao parlamento, ao contrário da acusação que foi sendo feita contra ele, que ele queria solapar o parlamento, era antidemocrático, populista. Nenhum antidemocrata submete discussões ao parlamento, é uma coisa que não faz sentido. Depois ele apresentou um plano para o Brexit, conseguiu que o plano fosse aprovado pela União Europeia. Nesse processo todo ele conseguiu apoio popular. Agora, ontem, conseguiu antecipar as eleições. O desafio do Boris Johnson e da sua equipe agora, e dos conservadores de forma geral, é reverter em votos, nessa eleição do dia 12 de dezembro, essa preferência que as pesquisas apontam. A tendência pelas pesquisas e por esse cansaço mesmo que você mencionou, Tiago, cansaço para que essa situação seja resolvida, aumenta essa tendência para que, no sentido de favorecer os Tories, os conservadores, e assim os conservadores conseguirem a maioria das cadeiras dos assentos no parlamento
e o Boris Johnson, dessa forma, continuaria como primeiro-ministro, e continuando como primeiro-ministro, com uma maioria no parlamento de deputados alinhados com o Brexit e com sua agenda política e econômica, aí essa questão será resolvida e o país conseguirá tocar adiante a sua vida política e econômica.